Meias verdades, será que elas existem ou elas são mentira, na verdade? Pessoal, vamos falar sobre isso hoje, né? Eu quero trazer, na verdade, algumas referências bíblicas de um homem de Deus, né? Inclusive um dos heróis da fé, lá no hall de Hebreus, se não me engano, Hebreus 12, que é o próprio Abraão. Pois é, Abraão foi alguém que, no início da sua caminhada, tiveram dois relatos de mentira, ou de meia-verdade, vamos dizer que foi uma meia-verdade, que ele que ele disse, né, na sua caminhada, e tiveram consequências. Uma delas, Deus poupou a consequência, né? Na verdade, nas duas, Deus foi misericordioso sobre aqueles que estavam sendo alvos de meia verdade de Abraão. A primeira delas foi em Gênesis 12, que Sara, a esposa de Abraão, na época Abraão, era uma mulher muito bonita. E Abraão ele sabia que na caminhada, né, rumo ao cumprimento do chamado de Deus para a vida dele, ele iria a beleza dela iria atrair outras pessoas. E ele disse assim: Sara, vamos fazer o seguinte, se alguém perguntar sobre você, né, porque você é uma mulher muito bonita, afinal de contas, se alguém quiser tê-la, vamos dizer que você é minha irmã, né, porque para a gente não morrer, né? E ele fez isso com Sara, lá em Gênesis 12, né, e na verdade, em Gênesis 12 houve uma consequência muito ruim, né? O faraó que possuiu a mulher de Abraão, porque Abraão disse que era irmã, ele foi ferido, né? No capítulo 17, no versículo 17 desse capítulo, diz assim: se feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, sua mulher, a mulher de Abraão. E aí o Faraó chamou Abraão e disse: que é isso que me fizestes? Por que não dissestes que ela era sua mulher? E aí a gente vê que uma meia-verdade trouxe consequências terríveis sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Faraó e da sua casa, né? Mas isso não aconteceu uma vez. Lá em Gênesis 20, Abraão fez a mesma coisa com Abimeleque. Abimeleque desejou a mulher de Abraão, né? E Abraão disse que era irmã, então estava tudo bem. Mas o Senhor despertou Abimeleque em sonho. Falou: olha só, não possua essa mulher, porque essa mulher tem marido. E Abraão, na verdade, é marido. Abraão te disse que era irmã, mas na verdade ele é marido dela. E aí houve uma reação semelhante, né, de Abimeleque com Abraão. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, meus irmãos: é possível que o homem de Deus ele cometa erros terríveis, inclusive mentir por medo, inclusive trazer consequências dos seus pecados para um grupo de pessoas, para uma pessoa específica. Mas fica um alerta, né, também para a sua vida, que não considere meia-verdade como verdade. Meia-verdade é mentira. Se você está dizendo, está falando algo, ocultando outra coisa para dar uma conotação tendenciosa que lhe traga benefício ou que não lhe prejudique, você na verdade está mentindo, né? E o pai da mentira é Satanás. Em Efésios 6, não é à toa que das primeiras vestimentas, né, da armadura do Espírito, né, é o cinturão da verdade, né, para a gente não ser pego de calça riada diante das nossas mentiras. Mas eu quero encerrar também falando do caso de Davi. Davi, um homem que era a menina dos olhos de Deus, né? Lá no segundo Samuel 12, Natan, o profeta de Deus, ele repreende Davi, alguém que a gente tem tanta admiração, né? Mas Davi também cometeu um pecado, um erro grande, e esse erro foi colocar Urias, né, na frente da batalha. Na verdade, sim, ele poderia simplesmente dizer: não, eu não matei Urias. Ele morreu na frente, ele estava na batalha e morreu ali. Mas a verdade mesmo, é que ao você colocar alguém na linha de frente da batalha, na verdade você está praticamente matando aquela pessoa. E foi o que Davi fez com Urias, porque ele não queria que o pecado dele fosse exposto, né, que foi o pecado de tomar a mulher de Urias para ele, né? E Natan, ele conta uma história para Davi, e essa história, na verdade, era para mostrar que era o próprio Davi que estava cometendo aquele erro gigantesco, e ele era digno de morte até, diante do erro que ele cometeu. Davi foi alguém ousado, extremamente ousado, porque, aliás, Natan, né? Porque Natan poderia ter sofrido consequências severas por ter exposto um pecado tão grande de Davi. Mas eu encerro essa palavra dizendo que a gente tem que tomar cuidado com as minhas verdades. A gente tem que tomar cuidado com a intenção do nosso coração de narrar fatos. Porque muitas vezes a gente narra de uma forma tendenciosa. Muitas vezes a gente narra uma parte da verdade para ocultar a outra parte que lhe convém.
E isso é meia-verdade. Meia-verdade é mentira. E o pai da mentira é Satanás. O pai das meias-verdades é Satanás. Se você ainda tem um hábito de contar as coisas pela metade ou enviesando de uma forma que leve pessoas a interpretar algo que não é verdade, a ter uma interpretação equivocada sobre as coisas, cuidado. Você está fazendo aquilo que os filhos de Satanás fazem, porque o diabo é quem é o pai da mentira. E não me lembro a passagem que diz isso, mas é bíblico isso. Então, cuidado, meus irmãos, minha irmã. Não seja como Abraão, que disse meias verdades por medo ou para se beneficiar. Inclusive, viu a sua mulher sendo tomada por conta disso, mas ele quis pagar esse preço. Não seja como Davi, que talvez, para tentar esconder algum pecado dele, não matou diretamente Urias, mas botou Urias na linha de frente da batalha. E, na verdade, a intenção dele era, sim, matar Urias, para esconder o seu pecado. Então, não mate Urias na sua vida. Não afirme que a sua esposa é a sua irmã. Não manuseie as meias verdades. Não use de meias verdades para benefício próprio, porque Deus não vai deixar isso passar em branco. Que Deus te abençoe.